Boa noite, a paz do Senhor. Hoje o nosso dia 75 do propósito de 90 dias, né? Agora falta só 15 dias. E a palavra está em Tiago 4:7, que diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu tive duas confirmações hoje, porque hoje teve culto na nossa igreja e tal, tava uma benção. Todos os cultos são bênção, né, irmãos? Eu gosto muito de ir nos cultos. E duas vezes, uma vez eu fui usada para dizer para uma irmã, que foi quando Deus me entregou, e depois o pastor, quando pregava, ele confirmou essa palavra. E o que é sujeitai-vos, né, a Deus? Antes do diabo fugir de nós ou das coisas, primeiro nós temos que nos sujeitar a Deus, ou seja, colocar nossas vontades, nossos desejos, nossos caminhos, nosso eu na presença do Senhor, nos sujeitar, né? Nos sujeitar à vontade do Senhor, ao desejo do Senhor, ao querer dele, aos ensinos dele, à palavra dele, aos mandamentos, a verdade dele, a justiça dele. E isso é nos sujeitar, né? Então a gente se coloca na presença do Senhor e a nossa vontade deixa de ser a nossa e passa a ser a vontade do Senhor nas nossas vidas. Isso é se sujeitar ao Senhor, fazer a vontade dele a nossa. Assim como o apóstolo Paulo, assim como Abraão, assim como todos os homens da fé fizeram, né? Eu gosto muito de Pedro, do chamado de Pedro, porque ele largou um barco cheio para seguir Jesus. Nós temos que largar os nossos barcos cheios de convicções, de verdades, de bagagens. Tudo isso nós temos que largar para nos sujeitar a Deus. E daí, se nós nos sujeitamos a Deus, nós vamos resistir ao diabo e às tentações. E não é só o pecado, sabe? Mas também é aqueles pensamentos que vem para nos diminuir, para nos abalar, para nos deixar cair. Aquelas coisas que o inimigo fica sugerindo nos nossos ouvidos. Ah, tu não é bom o suficiente, tu nunca vai ser ninguém, tu nunca vai ser bom, tu nunca vai ter nada, tu nunca vai ser ninguém na presença de Deus, vai continuar sempre sendo pecador, sempre sendo errado, vai continuar sempre sendo assim. Mas nós somos filhos de Deus, né? Do Deus Altíssimo. E o diabo fala tudo isso, mas quem é o pai da mentira? É ele, né? Ele é o pai da mentira. Então, ele sendo o pai da mentira, a gente não pode acreditar no que ele fala, né? E tudo isso são coisas que o diabo falou. Aquilo que tu fez nunca vai mudar, Deus nunca vai te perdoar. Deus já nos perdoou, né? Então, isso é resistir ao diabo. Também resistir às tentações, resistir aos pensamentos, blindar o nosso coração para que esses pensamentos não cheguem ao nosso coração, porque muitas vezes a gente começa a dar ouvidos a esses pensamentos e isso acaba chegando no coração e daí o diabo continua. E se nós resistirmos, ele vai fugir. Em algum momento ele vai fugir de nós. Ele vai parar de nos atormentar nisso. Ele sempre vai buscar uma brecha, alguma coisa para nos atormentar, gente. Sempre ele vai nos dar desertos, situações e tudo mais para nos atormentar. Mas nessa questão ele vai fugir, porque ele vai ver que nessa questão tu não é mais suscetível, porque nós sempre temos algo em que somos mais suscetíveis, né? Se nós resistirmos nessa questão e blindar nosso pensamento, nosso coração, nossos olhos, ouvidos, boca, se nós pararmos de dar ouvidos a isso, ele vai fugir. E daí nessa questão nós não vamos mais ser atormentados, porque ele vai entender que ele não vai vencer a gente nisso.
sempre vai buscar algo, mas sempre a gente tem que resistir, porque em algum momento ele vai parar de atormentar nossa vida. Tem coisas que demoram mais tempo, tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis, mas é sempre o mesmo jeito que nós temos que fazer. Nós sempre temos que resistir. Resistir, blindar a mente, blindar o coração, blindar os olhos, os ouvidos, a boca, né? Que daí o diabo vai fugir de nós. E nós vamos estar sujeitos ao Senhor. E daí só as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida. Só as coisas que nos levam para melhor, para mais perto dele. E às vezes algumas situações a gente não entende, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, independente de coisas ruins ou não, ou boas. Então vamos resistir. Eu tenho resistido, tenho tentado blindar minha mente, tendo a mente que o diabo me ataca. Tenho muito complexo de inferioridade, de achar que eu nunca vou ser melhor, nunca vou conseguir satisfazer o desejo de Deus, ou nunca vou ser digna de estar na presença dele. Mas ninguém é digno, né? Se fosse por dignidade, ninguém não está na presença dele. É por misericórdia e graça. Então eu tenho blindado bastante minha mente. Não é uma tarefa fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil. Mas nós temos que blindar. Porque é assim que o diabo vai fugir. Nos sujeitando a Deus e blindando nosso coração, a nossa mente, resistindo a Ele. É só assim que nós vamos vencer. E não adianta a gente se vergonhar, nada disso vai adiantar. Porque nós temos que resistir. E muitas vezes nós vamos errar. E errar. Mas o que a gente não pode é desistir. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos vivos, tem esperança. Enquanto Jesus não voltou, ainda temos esperança, porque ainda estamos um tempo na graça. Depois é que ele vai voltar como juiz, né? Por enquanto ele é nosso advogado. Então, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? E glórias a Deus por isso. Porque sabemos que não é em vão que ele vai fugir. Poderoso Deus, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Eu te agradeço pelo culto, pelas palavras abençoadas, Pai, por tudo que o Senhor tem me ensinado, Pai, por esse propósito que tem sido uma bênção, Senhor. Te agradeço pela vida, Pai. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que me cubra com Teu sangue, cobre meus irmãos, cobre minha filha, Pai. Tira, Pai, toda dor de barriga, de cabeça dela, Pai, em nome de Jesus. Nos dá uma boa noite de sono, cobre cada um, meus familiares, quem eu amo, Pai, minha mãe, meu pai, meus irmãos, as pessoas que eu amo, meus tios, Pai. Cobre quem está assistindo esse vídeo com Teu sangue, Pai, os familiares, Pai, minha igreja, Senhor. Nos dá uma boa noite de sono, Senhor, e nos dá um dia, uma semana abençoada, guiada por Ti, orientada, Pai, nos Teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Até amanhã, irmãos.